Vamos lá, irmãos. Vamos ficar de pé um minutinho aí, vamos lá? Você fica de pé, tá? Aí você, se tiver uma pessoa próxima de você, faça o seguinte: a pessoa que está na sua frente ou do seu lado, faça uma massagem nas costas dela agora, por favor. Isso, vamos lá, não, quebre. Ó, preconceito bobo, rapaz. Olha, os homens não querem pegar nas costas dos outros homens. Que coisa ridícula. Vamos lá. Vá lá, meu irmão, dá uma massagem aí no seu... Aí, ó, tá vendo, ó? Ele quebrou aí o paradigma, tá vendo? Ora, mais. Nós somos irmãos em Cristo, rapaz. Massageia aí. Com duas mãos, rapaz. Não é que só com uma mão, não. Com as duas mãos. É, aí. Tá vendo? Relaxa, valentão. Pode sentar, vamos lá. Ei, fala a verdade. Tu gostou, hein? Eu sou Rafael, estava pensando aqui, sabe? Estava vendo aí a sua palestra e estava pensando assim, rapaz, mas existe erro dentro do DNA, não é? Existe erro? Ué, dentro do DNA existe erro? Falha? Por quê? Olha aí. Por causa da queda? Provavelmente. Provavelmente, né? Você vê como é interessante. E como a queda ela foi algo de profundo, né? Que aconteceu realmente conosco. Deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui para os irmãos. Quando a gente fala assim do design inteligente, e eu me lembrei do que colocou o irmão Rafael. Ok. Seguinte, design inteligente e geocentrismo. Ora, nós vamos falar agora de uma coisa, de um assunto macro. E o design inteligente, como nas palestras no encontro de Pajero Dunes, lá na Califórnia, em 1992, é algo mais, como disse aqui no final da palestra o Rafael, algo mais micro, mais célula, mais bioquímica e mais biologia. Então, por que, pastor, que você está pegando design inteligente e tentando juntar com algo macro? Porque eu estou abrindo um pouco mais a questão da nomenclatura. Eu entendo como qualquer projeto inteligente, algo que é lógico, algo que faça sentido, inclusive no macrocosmos. Então, com esse entendimento, é lógico, né, que foge um pouco do ponto de vista do início do que foi cunhado o projeto inteligente. Mas não significa dizer que eu não posso chamar um projeto inteligente algo que Deus fez no universo de forma macro. Tá legal? Perfeito? Então vamos prosseguir. Bom, a dificuldade do ponto de vista do geocentrismo, ele começa quando nós começamos a fazer uma observação dos astros nas suas constelações. Por exemplo, essa bolinha vermelha aqui é Marte. Isso aqui em 2009, 2010. Ao se observar o caminho de Marte no céu, que ele faz um caminho, o nome planeta, a trajetória de Marte, o nome planeta significa dizer, em grego, errante. Por que é errante? Porque quando se olhava, durante alguns meses, a órbita de determinados planetas, inclusive Marte, verificava-se que Marte ele caminhava entre as estrelas e, de repente, ele voltava e fazia um movimento retrógrado e continuava. Ele dava um laço no espaço. Meu amigo, como é que eu vou explicar isso? Os antigos viam. Como é que nós vamos explicar essa laçada que Marte dá no céu, entre as estrelas? Não só Marte, como Júpiter. Só que Júpiter leva mais tempo. Como é que ele vai? O que está acontecendo? O que justifica ele ir? De repente você está aqui olhando e vê ele dar uma laçada. Isso foi um grande problema, tá certo? Para os antigos.
inclusive para Kepler, para Copérnico, para tantos outros que vieram depois deles. Esse é um grande problema, tá certo? O que a Bíblia diz com relação aos astros, né? Só para a gente fazer alguma coisa. Josué 10. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale do Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jassá? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Em Juízes 9 diz: E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e dá de golpe, ao nascer do sol, sobre a cidade, saindo contra grau. Eu tentei pegar o que a Bíblia diz sobre o sol e sobre a lua, tá? Para ver o que se dava para formar algo de central no sol ou na terra. Ou seja, quando os antigos, os heróis bíblicos, os irmãos lá, eles observavam a natureza e o sol, eles observavam como nós estamos observando hoje mesmo. Ele nasce da leste, cruza a abóbada celeste e se põe no oeste. As estrelas, as constelações nascem no leste, cruzam a abóbada e se põem lá. A lua, da mesma forma, só que com um tempo diferente, porque o movimento da lua é contrário ao movimento da Terra. Então a lua, ela se movimenta 13 graus por dia. Então, assim, a Bíblia ela não está preocupada em dizer qual é o cosseno, o seno e a tangente do Sol e da Lua. A Bíblia está dizendo, se preocupar, diz assim: Josué olhou e viu que o Sol parou. Acabou. É uma constatação cultural da época, de análise do tempo, das estações, de acordo com o caminho do Sol e o caminho da Lua na abóbada celeste. A Bíblia ela não está preocupada com a ciência tão profunda ao ponto de explicar a mecânica quântica do Sol no tempo de Josué, quando ele parou no Vale do Ajalon. Isso não existe. Tá? Então, eles observavam. O que Deus fez com que Josué colocasse no seu livro? Ele observou e viu. Acabou, foi isso que ele viu. A Bíblia não é um tratado de mecânica celeste. Tá? Há umas passagens aí em termos quantitativos que eu tirei, Sol na Bíblia. Passagem que envolve o nome da Lua também, vou ser um pouco rápido, só para tentar dizer isso que eu acabei de dizer para vocês. Estrela na Bíblia também, né, que mostra algumas palavras na Bíblia. E com relação à história. Eu sempre pego, tá, irmãos, 3 variáveis quando eu quero argumentar sobre determinado assunto. Eu pego o que a Bíblia diz, e eu pego exatamente o que a história fala, e eu tento pegar o que a ciência está dizendo. E juntar essas 3 variáveis para sair com um produto. Perfeito? Voltei? O que foi que eu vi aqui, gente? Na história nós temos então um problema, certo? Por que eu vejo Marte dando um laço no espaço? Porque admitindo que o Sol esteja no centro, que foi uma posição colocada por Nicolau Copérnico com o heliocentrismo, e admitindo, perfeito, que aqui seja a órbita da Terra e aqui a órbita do planeta Marte, vai existir um momento, tá, de angulações da órbita interior com a órbita do planeta superior, no caso Marte, que vai causar essas vistas aqui no céu. A 2 linhas, D 2 linhas, C 2 linhas, B 2 linhas e A 2 linhas. Que vai gerar a sensação de quem está da Terra de ver essa laçada que está. Acontece isso aqui, ó, com os ângulos que você está vendo. Isso aqui no céu, o ângulo que nós estamos na Terra, por causa da órbita da Terra e do planeta exterior, isso gera um laço que nós vimos. Talvez fique mais claro esse laço aí. Tá? O Alan? Alan, isso aqui era para ser um vídeo. Olha se está aí. Por favor.
para entender como é que se dá essa laçada. Não sei se ele está salvo aí como vídeo. Ok. Apareceu lá o sinalzinho de play, né? Olha só o que é que acontece. Perfeito? Marte e a Terra. Olha a angulação. Como a Terra se movimenta mais rápido por causa da sua órbita, chega um momento que ele está fazendo aquilo lá, ó, à vista. Isso se dá ao movimento da laçada, lá no céu. Ok, perfeitamente explicável com o sistema heliocêntrico. Tenho que admitir. Sim, pastor, mas o título da palestra é geocentrismo. Geocentrismo é a Terra no centro. Isso está colocando o Sol no centro. Certo? Realmente, esta forma é a que melhor explica o movimento de Marte na abóbada celeste. O laço que Marte ele dá, isso resolve o problema. Perfeitamente. Tudo bem. Então, tenho que admitir que sobre esse aspecto, o heliocentrismo... Agora, o que foi feito com essa informação? Está vendo, religiosos? Vocês estão errados. A Terra não é o centro do universo. Sim, você está dizendo que é o Sol. Mas o que isso vai mudar? Biblicamente, na crença em Deus. Ah, vocês erraram, os religiosos. A ciência está explicando que o Sol é o centro do universo. Tá, tudo bem. Tivemos que engolir essa durante muito tempo. Vamos prosseguir. Antes dessa teoria que eu mostrei do filminho, era assim. Para se tentar demonstrar o laço de Marte, se criava um epiciclo, uma órbita da Terra, ao qual, tá certo, esse planeta ele girava o centro do epiciclo, e isso fazia um sinal de laço no céu. Esse epiciclo, isso aqui girando em torno de outro ponto central que girava em torno da Terra, que se chamava deferente, esse círculo aqui. Isso durante muito tempo foi um modelo de Ptolomeu, na certa, que gerava o geocentrismo, a formação de epiciclos para explicar o movimento dos planetas errantes, como Marte. Essa figura é extremamente conhecida, tá, da astronomia. Na realidade, o homem ele coloca a cabeça para fora para olhar para o universo, porque até certo ponto ele não conseguiria explicar o que estava acontecendo. E aqui começa, né, de fato, um pouco do método científico já nessa época aí da observação dos astros, de forma colorida. Muitos estudos foram feitos, tá? Esse aqui de 1493, que é o tempo aqui de Shadow, em que ele tenta desenhar como é que se dá os planetas e a órbita dos planetas, e aqui vão surgir muitas vezes o céu, o inferno, muitas loucuras vão surgir aqui, eventos, para tentar explicar como é que se dava tudo isso. Daí que veio a Revolução Copernicana de Nicolau Copérnico. Ele é um padre católico, ele não queria publicar, aliás, ele nunca publicou a obra dele, foi um estudante dele, que no leito de morte conseguiu a autorização de Nicolau Copérnico para a teoria dele de colocar o Sol no centro para tentar explicar as órbitas e a mecânica celeste. Ele não queria, tá? Mas ele causou um impacto ali que muitos incrédulos contra a religiosidade presente se aproveitaram, né, desse momento para dizer que a fé não anda junto com a ciência. Dessa ciência que está começando. Nós temos aqui essa casa de outro grande astrônomo em Praga, uma casa de Johannes Kepler, em que ele descobriu a lei dos movimentos. Johannes Kepler ele tem uma história meio que confusa, mas era um religioso. Mas alguns dizem, historiadores, que a sua mãe era uma bruxa, então daí você dá para tirar alguma coisa, né, dele. Tycho Brahe não era religioso, mas era um cientista extremamente observacional. Ele era dinamarquês. Ele perdeu parte do seu nariz num duelo, quer dizer, era um homem que discutia com facilidade. E o rei da Dinamarca disse para Tycho Brahe: Tycho Brahe, eu vou te dar uma ilha aqui na Dinamarca e você vai viver lá, bancado por mim, só para você fazer observações celestes. De fato, ele foi. E ele catalogou muitas observações celestes, construiu
equipamentos ali na Dinamarca, em que, logo em seguida, Johannes Kepler ia pegar esses dados de Tycho Brahe para desenvolver sua teoria. Então ele ficou muito cobiçoso pelos dados de Tycho Brahe, o Johannes Kepler, e aí ele conseguiu formar as suas leis do movimento. Tá? Tycho Brahe deixou isso escrito já. Veja aqui já uma configuração de algo diferente para o Sol, a posição diferente do Sol. Esses aqui são os originais dele. E aí está. Veja que ele já coloca o Sol de uma forma diferente, né? No pensamento de Brahe, aqui as estrelas, feito uma abóbada celeste. E os planetas aqui. Thomas diz, já tem em 1576 essa figura do cosmos aí, do sistema solar também. Aparece aqui o Sol, uma posição diferente, também já naquela época. E o Kepler, como eu disse para vocês, ele escreveu a Harmonia do Mundo e tentou achar uma relação com os planetas, uma lei matemática. E ele fez isso não só com relação aos planetas, mas tudo, na geometria ele tentou fazer. Achar uma ordem, uma harmonia para o mundo através da geometria. E eles construíam esses blocos, poliedros e tudo mais para tentar encaixar o modelo do cosmos aí dentro dessas formas geométricas. Era impressionante. E isso eles levavam bem a sério. Diziam assim, mas isso é brincadeira hoje. Não, mas eles levavam a sério isso. Olha só. Harmonia, figura, como é que eles tentavam explicar o cosmos. Até na questão musical, como eu falei para vocês. Tentavam achar uma harmonia do cosmos. E ele achou a sua famosa lei, né, das áreas, em que ele disse que as órbitas dos planetas não eram mais circulares, como se acreditava até na época. Eram ovais, por causa da lei do movimento. Que esses dados aqui, a conclusão dessa lei do movimento, essa área 1, ela tem o mesmo tamanho dessa área 2, mas isso aqui se transformava o quê? Que o movimento dos planetas, a sua órbita, era uma elipse. E a elipse ela não tem um centro, ela tem dois centros, um aqui e outro aqui. Por isso que é um ovo. Você consegue transformar fazer uma elipse através de dois pontos, um aqui e outro aqui. Aí você consegue fazer com foco em cada um deles. O Sol ficaria no foco e o planeta ele percorreria aqui o momento mais distante do Sol é chamado afélio. E a distância mais próxima do Sol é chamado periélio, que é a mais próxima. Então essa lei teve um enorme sucesso e uma comprovação. Ele realmente descobriu isso, baseado com os dados de Tycho Brahe. E ele segue em frente e seguiu com a sua terceira lei de Kepler, que aí está os períodos. Isso foi constatado. Isso explica, né, a posição aparente lá e o giro e o nó que os planetas, inclusive Marte, estava dando. Né, e explicava muito bem. Outra concepção, veja que aqui essa concepção está certa, tem até uma figura de um purgatório, Jerusalém, o inferno, as órbitas dos planetas, muito misticismo na época, com certeza, existiu. É tanto que ele tentou, aqui já Kepler, ele tentou fazer o desenho do universo com proporções de poliedros, quadrados, entendeu? Círculos, com as órbitas dos planetas. Ele pensava que o mundo ele tinha uma ordem, que Deus tinha feito, não o que ele achava ou que a natureza tivesse dado, mas ele já pensava que Deus fez isso. É diferente. Ele já tinha ideia de que Deus... Não, eu não descarto Deus. O único aqui que possivelmente poderia ter descartado Deus era o dinamarquês, Tycho Brahe. Mas Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, não. Eles nunca descartaram a pessoa e a importância de Deus. Para eles, ao fazer isso aqui, tentar descobrir a ordem do cosmos, eles estavam descobrindo que Deus, a lei que Deus tinha deixado. E as configurações, aqui vou passar rápido a parte do seu livro, né, que ele faz. Para Kepler, as órbitas circulares não mais em formato de círculo, mas em formas de elipse. E aí o Tycho Brahe, com os seus cálculos, as suas tabelas que foram utilizadas por Johannes Kepler. É tanto que eles criaram, né, tem esse monumento em homenagem a Kepler e Tycho em casa de Kepler em Praga, na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia.
Quando o Isaac Newton ele diz, perguntado por Isaac Newton, por que você descobriu todas essas suas leis da gravitação? Ele disse assim, porque eu subi em ombros de gigantes. Ele está se referindo a Kepler, a Copérnico, a Tycho Brahe, a Galileu, que ele pegou os dados dele para formar a sua teoria da gravitação universal. E aqui a gente entra, tá? Vou ser um pouco rápido, mas extremamente importante essa parte para a astrofísica e para a ciência da astronomia como hoje, tá? Gravitação universal e a ótica de Isaac Newton. Foi um negócio incrível que Isaac Newton ele fez, perfeito. Ele fez simplesmente essa experiência, simples. Eu não sei como ele chegou a essa questão do prisma. Eu não pesquisei com tanta ênfase. Mas o fato é que ele pegou um prisma de vidro e fez com que a luz do sol passasse por esse prisma de vidro e a luz que saía como resultado disso batia no anteparo. Só que essa luz, ao passar pelo prisma, ela era o quê? Separada da luz branca e ela saía com as várias cores do arco-íris, do vermelho ao violeta. Incrível. Eu acho isso incrível, ele ter feito essa experiência. Essa experiência revolucionou toda a questão da astronomia e da astrofísica nos dias seguintes de Isaac Newton. E ele pegou, né, que só mais uma forma de ele fazer aqui a experiência dele passando por um prisma. Hoje, você pode fazer isso. Às vezes eu estou tomando um banho no chuveiro lá no meu quintal e, de repente, se for à tarde, tardezinha e tudo mais, quando eu estou tomando um banho, eu vejo o arco-íris sendo formado ali, bem pertinho de mim, com as gotas da água do chuveiro, né, que o sol vem e bate. É a mesma experiência. O que acontece é o seguinte, um elemento que vai se fazer no futuro, que é exatamente esse. Isaac Newton ele constrói o primeiro telescópio refletor. Esse telescópio refletor ele tem uma lente aqui, aquela que as mulheres usam no espelho convexo, que a imagem da gente cresce. Ele coloca aqui atrás e o foco vem para cá, ele olha por aqui. Isso foi uma revolução. Agora, quando você coloca um prisma desse aqui, de uma luz de uma estrela, ou da lua, ou do sol, que está apontando, o telescópio aponta para ela, e a luz sai através do prisma, essa luz que sai, ela vai dizer muita coisa sobre o astro que está sendo observado. É informação. E adianta até para vocês, vai dizer a composição química, inclusive do astro que aqui está, de forma incrível. Por isso que essa descoberta ela foi muito importante. Isso dá origem ao que a gente chama hoje de espectrografia. O que é espectrografia? Tá? Se pega um espectrógrafo, que na realidade é um prisma, parecido com aquele de Isaac Newton, só que de uma forma eletrônica, né, mais moderna, coloca aqui no telescópio, o telescópio aponta para o objeto em questão, e ali eles vão analisar o que é que sai dessa informação. Tá, o espectrógrafo hoje, mais moderno, eletrônico. E o que é que sai? Vai sair isso daí, ó, as cores do vermelho até o violeta. Só que vai sair numa raia. Pronto, aqui é que está o pulo do gato para hoje em dia. Dessa experiência aqui depende toda a ciência moderna. Dessa experiência depende todos os dados e fatos que nós estamos pegando do universo para poder tirar e criar hipóteses do método científico. Se isso aqui estiver errado, acabou. Qualquer fonte de luz que você jogar por um prisma, vai gerar a decomposição dessa luz. Que vai me dizer o comprimento de onda do vermelho até o violeta. E a gente sabe que na luz visível existem os comprimentos de ondas que vão de 411 nanômetros até o infravermelho, que vai de 656 nanômetros. Tudo isso aqui eu estou tentando explicar para vocês entenderem o que eu quero dizer lá na frente. Porque sem isso aqui não dá para entender. Mas tudo bem. O que acontece? Está aqui o espectrógrafo que sai do vermelho, o red, até o violeta. Aqui, só essa partezinha. Né? Ultravioleta e o vermelho. É o espectro de luz visível. Daqui para cá, raios ultravioletas, raios X, raios gamas, micro-ondas, infravermelho, raios de TV, de rádio e de televisão. Está aqui. Mas o que está se observando é essa faixinha aqui da luz.
Esses dois homens tiveram uma importância muito grande, que o Gustav Kirchhoff e o Robert Bunsen, que criou o nome daquele aparelho que se utiliza em química, que é o Bic de Bunsen, né, que se utiliza bastante, vem daqui. E o que acontece? E eles criaram a experiência de formar aqui luzes, colocar aqui um elemento químico para queimar, entendeu? E passar pelo espectrógrafo. E o que ia sair lá na frente? Isso aí é a composição química, basicamente, do que está aqui. A luz expressa isso. Suas experiências iniciais. As raias de Fraunhofer, que foi um alemão, deram uma contribuição gigante, porque agora, ele saindo de um espectrógrafo, de uma luz, ele identificava raias de hidrogênio de absorção. Essas raias escuras, que significa dizer que em determinado momento, o hidrogênio ele foi absorvido e se transforma aqui. Então, quando você vai estudando, aperfeiçoando o método, cada vez mais o estudo das raias de espectrógrafo vão se tornando mais indicadores da luz, dos componentes da luz daquele astro, por exemplo, inclusive a sua distância de nós. Inclusive a distância de nós. Isso aqui vai servir não só para dizer que o Sol tem hidrogênio, que o Sol tem hélio, que o Sol tem determinados elementos, ou qualquer outro tipo de estrela, vai dizer também a que distância este objeto está de nós. Então, através da luz, você tem informações preciosas. Se no Sol tem potássio, se na estrela tem cobre, se no elemento químico tem sódio, dá para saber através do espectrógrafo e da luz. Essas raias, que vão ser aqui de absorção, existem também raias de emissão, eu não vou explicar, mas se você coloca, por exemplo, no Bic de Bunsen aqui, tá certo? Qualquer tipo de elemento químico vai gerar uma luz, que essa luz vai sair aqui, vai emitir raias de absorção e de emissão, e que você vai saber o que está compondo isso aí. É como se fossem impressões digitais da luz. Vai dizer. Bom, na realidade sai isso aqui. Tá? Isso aqui você vai interpretando, né, as raias. Aqui tem hidrogênio e tal, as raias de hidrogênio, as mais escuras. Se uma estrela ela é uma estrela extremamente quente, ela vai apresentar esse espectrógrafo. Essa aqui que é um pouco mais fina, lembra, né, da nomenclatura, né? O, Ba, F, G. Só uma estrela G. Ele vai apresentar algo parecido com esse espectrógrafo, que dá para ler através das raias de absorção e de emissão. Existe só estudo para isso. Novamente, essa aqui do Sol. E aí o estudo foi evoluindo. Foi evoluindo ao ponto de achar os elementos químicos e espectros de emissão, gás quente, já sabe que é gás frio, é espectro de absorção, quando as raias são escuras, e foi evoluindo aqui. A raia, você pode ver que ela está mais clara, porque é de emissão, e por aí vai. Tá? Vou ser rápido aqui, que não vou entrar nessa teoria que é pesada. Mas vamos lá. Dá para saber. E começou a evoluir. Classificação dos espectros estelares, como eu falei para vocês, raias de hélio, tá certo? Aqui já dá para identificar o carbono. Como é que sabe de tudo isso, pastor? Por experiências em terra, com os elementos químicos, e quando você fazia uma experiência com um elemento químico em terra e saía um espectro desse, e quando você apontava para uma luz de uma estrela e saía um espectro do mesmo jeito, você ia dizer, é o espectro de carbono. É o mesmo. Portanto, tem os mesmos elementos. Olha só. E os espectros aí. Tudo isso explicado, está certo, pela atual física e mecânica quântica. Esses raios que a gente estuda tanto, né, aí e tudo mais. A raia do Sol, de hidrogênio do Sol. E pronto, chegamos aqui ao que eu queria me atender um pouco mais. Quando você aponta, por exemplo, para um objeto como uma galáxia 1, e você observa a luz da galáxia de número 1 no espectrógrafo, e ela apresenta a sua raia de absorção de hidrogênio aqui, próximo do azul, significa dizer que essa galáxia está se aproximando de nós. Eu vou explicar já já. Quando você aponta para uma galáxia 2 e vê que seu espectro
a raia de hidrogênio está um pouco mais afastada para o vermelho, é porque ela está se distanciando de nós. Quando você coloca e aponta para uma galáxia de número 3 e constata que a sua raia está mais para o lado vermelho do que as outras duas, é porque ela está muito mais longe e distante de nós. Ou seja, aponta para qualquer objeto do céu. Se a sua raia de hidrogênio está perto do azul, é porque está se aproximando de nós. Quando está longe do azul, está no vermelho, é porque está se distanciando de nós. Isso é o chamado efeito Doppler-Fizeau na física. Então, por exemplo, vamos supor que uma ambulância aqui em Limoeiro apontasse agora bem ali na esquina, com a sirene dela. Não dá para saber que ela está longe ou está perto? Não dá? Se ela estiver longe, você escuta o barulho bem, quando ela passa aqui em frente, é mais alto, não é? Não é isso? É a mesma coisa, é onda. Então é o seguinte, por que eu sei que a ambulância está longe? Por que eu sei que ela está perto? Porque as ondas se tornam mais, o comprimento de onda mais curto. Lá quando ela está longe, o comprimento de onda é mais longo. Perfeito? É o mesmo princípio. Nós acabamos de ver que no azul são 400 nanômetros o comprimento de onda. E no vermelho, 700. Percebe? Então, se a luz, a raia de hidrogênio está próximo dos 700 nanômetros, é porque ela está se distanciando de nós. É o mesmo princípio. Esse princípio aqui é um princípio importantíssimo na astrofísica e na astronomia. Sem ele, se ele estiver errado, toda a ciência cai por água. A ciência da astrofísica e da astronomia. Muito bem, o que foi que fez o físico Edwin Hubble? Tá? Ele, aqui na Califórnia, aqui em Pasadena, na Califórnia, eu tive a oportunidade de conhecer esse bairro. É um negócio muito, muito diferente, sabe? Assim, aqui em Los Angeles, só abrindo parêntese, Pasadena é um local tão bonito que, assim, a gente não vê muros, né? É igual aqueles filmes, né? Que a gente assiste, que a gente não vê muro, né? Poxa, como muda a ótica, a visão de uma cidade, de um bairro que não tem muro. Tem um gramado, as casas, você anda pelo meio da rua. É um negócio diferente, tá? Diferente. Então me chamou muita atenção. Aqui o Monte Wilson. E eu me lembro que quando eu estava andando por aqui, numa avenida chamada Orange Grove, eu cruzei com a rua, que era a rua Wilson. Eu digo, rapaz, eu já estudei isso aqui em astronomia. E quando eu olhei, eu vi o observatório do Monte Wilson lá em cima. Pena que ele não estava aberto na época, porque eu queria ter visitado. Foi ali que Edwin Hubble, durante 20 anos, desenvolveu essa teoria que vai dar origem ao Big Bang. Foi aqui, mas eu não tive a oportunidade porque estava fechado. Na época foi em fevereiro. Não estava aberto. Edwin Hubble, no observatório do Monte Wilson. Na época, na década de 20, era o maior observatório do mundo, com um telescópio com um diâmetro de mais de 2 metros. E ele foi pesquisar exatamente nesse observatório. Tá? Aí Edwin Hubble também, né, do telescópio aqui em 1920, a melhor tecnologia que existia até na época. E ele foi observar algumas galáxias, tá? Esse senhor aqui é Milton Umanson. É interessante, né, como são as coisas. Esse rapaz aqui, ele era porteiro desse observatório. Então, quando o Edwin Hubble chegava de noite e o porteiro estava lá, ele dizia, pai, por que você não observa comigo? E você começa a catalogar algumas coisas comigo. Ou seja, ele virou um dos melhores astrônomos observacionais do mundo. Era um porteiro, Milton Umanson. E ele foi visitado na década de 20 e 30 lá pelo Einstein. Por quê? Porque o Einstein tinha feito essa teoria da relatividade geral em 1916, comprovada aqui em Sobral em 1919. E ele pegou, vamos dizer assim, ele estava empolgado com o trabalho de Hubble e o trabalho do padre Lamarck, aqui, que é um matemático, que dizia da possibilidade de que o universo tinha vindo e existido através de um átomo primordial. Esse é um matemático, um padre, né, belga, Georges Lemaître. Então, Edwin Hubble, ele foi para a pesquisa. E Einstein estava empolgado com os resultados da pesquisa dele, né, nesse telescópio gigantesco que ainda hoje existe aí no Monte Wilson. Então, o princípio da ambulância, vou passar rápido, porque eu já expliquei, do comprimento de onda.
Tá? Ou seja, não esqueçam de uma coisa. Não esqueçam, tá? Quanto mais longe está um astro, o desvio para o vermelho é maior. Vamos pegar só essa raia aqui, ó. Perfeito? O desvio para o vermelho dele está maior. Essa aqui já é essa aqui, ó, está mais curto. Mais curto, mais perto e muito mais perto. Tá? Essa que está mais longe. Porque o desvio para o vermelho é grande. Está aí? Isso aqui do próprio época do Hubble, nas pesquisas que eles faziam das galáxias, e ele pesquisou várias galáxias. O importante é o seguinte: o importante é que em 1929, Edwin Hubble ele observou várias galáxias que apontaram quase que unanimemente todas as galáxias que ele apontou o telescópio lá do bom tio Wilson. Ele verificou que estava existindo nas suas raias um desvio para o vermelho. Ora, se está existindo um desvio para o vermelho de todas as galáxias que ele observou, significa dizer que todas essas galáxias observadas estavam se distanciando de nós. Todas estavam apresentando um desvio para o vermelho. Pessoal, até aqui está claro? Hã? Muito bem. Estão comigo? Tá? É bom perguntar, né? Vamos lá, vamos em frente. O negócio vai pegar agora. O que acontece? Se todas essas galáxias estão se distanciando de nós, e veja que o gráfico é uma reta. Daí surgiu a lei de Hubble de distância e velocidade. Então, quanto mais longe, mais rápido elas estão. Por isso que ele chegou à conclusão que essas galáxias que ele observou estão se expandindo. E se estão se expandindo, o desvio está para o vermelho, que elas estão cada vez mais distantes de nós. Se estão se expandindo, teve um momento que estiveram juntas. Se você passar o filme ao contrário. Daí foi que surgiu a teoria do Big Bang. Porque se você passar o filme ao contrário, se elas estão se expandindo, existe um momento no tempo em que elas estiveram juntas. Temos que admitir que é lógico. Temos que admitir que é lógico. Certo? Muito bem. Ele descobriu isso e juntou com a teoria do George Lemaitre, matematicamente, juntou com alguns princípios da teoria da relatividade, e daí surgiu a teoria do Big Bang. De um momento, tudo estava junto, mais próximo, através das observações do desvio para o vermelho das galáxias observada por Edwin Hubble no maior telescópio do mundo. Você vai querer o que para a época? Como é que você vai contra-argumentar que isto estava errado? Muito bem. A observação das galáxias. Hoje nós temos aglomerado de galáxias. Esse aglomerado de Abel, 1689, e Abel, 3827. É o nome da pessoa que... Veja, tudo isso aqui não é estrela não, viu? Isso aqui são galáxias. Ontem nós vimos duas. Espetacular. Obra da criação de Deus. Espetacular. Você que não foi, você perdeu. Foi espetacular. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje nós vamos de novo. Vamos de novo, cadê o irmão Wellington? O irmão Wellington vai levar para um local escuro ali, que só ele sabe onde é. Já estou orando. Tá certo? Estou orando desde na hora que ele me falou. Então, quem quiser ir, entendeu? Arranja aí o transporte e tal. Nós vamos lá para perto aqui de Tabuleiro. Ele disse que é mais perto do que onde a gente foi lá ontem, viu, pessoal? Ele disse que é mais perto de onde a gente foi lá ontem. Então, assim, se o céu abrir, o céu estava nublado hoje, mas eu acho que ele já está abrindo. Você vai ter a oportunidade de ver duas galáxias. Incrível. Grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. Além de ver a galáxia de Órion, Touro, Gêmeos, as Pleiades, Cassiopeia, Marte. Por que eu vibro com isso, hein? É bom demais, não? Então, vamos lá. Vamos ter a oportunidade de ver algumas galáxias, tá? Esse aglomerado de galáxias aqui de Abel. Veja a quantidade de galáxias. Se eu colocar cada ponto desse aqui, a luz no telescópio, no espectrógrafo, ele vai me dar uma raia dos hidrogênios.
E vai dizer se está se afastando ou se está se aproximando. E qual a composição química, possivelmente. Ok? Muito bem. Então, os estudos hoje, como o universo é tão grande, enorme, são muitas galáxias catalogadas, tá? Muitas. Isso aqui tudo é galáxia. Essa é a imagem da Via Láctea, perfeito. A nebulosa do Cachimbo, ó, que eu mostrei ontem. Bem aqui assim. Aqui o centro da Via Láctea. Novamente ela. Novamente ela. Grande nuvem de Magalhães. Pequena nuvem de Magalhães. Aqui embaixo. Nossa posição, como eu falei ontem, vou ser rápido. Sombreiro, galáxia de Sombreiro, é de uma forma elíptica. Coisa maravilhosa. Da criação. Mais uma vez a nossa posição com relação ao centro da nossa galáxia. Não estamos aqui porque não teria condição de vida. Deus nos colocou aqui. Bom, aí de repente explode na comunidade científica uma pesquisa feita por alguns cientistas irlandeses. Eu tenho um artigo, daí de onde eu tirei a questão de volta ao geocentrismo e essa palestra, que chama-se Desvio para o Vermelho Quantizado. O que é isso, pastor? Todos esses pontos que vocês estão vendo aqui brancos, isso aqui são galáxias catalogadas. Bom, e o que significa esse cone aqui? E esse cone aqui? E esse cone aqui? Significa dizer que o cone é aqui. O que é observado é daqui para cima e daqui para baixo. Aqui não dá, porque é o plano da galáxia. É o meu plano, o plano que nós estamos. Então não dá para observar. Só dá para observar daqui para cá ou de baixo para cá. Por isso que forma dois cones. Aqui está na lateral para melhor visualizar, perfeito? Mas assuma, perfeito, que aqui foi o norte e aqui o sul. Como nós estamos no plano da galáxia, visível, eu só posso ver daqui para cima, daqui não dá para ver. O horizonte atrapalha e aqui também. Então, o que foi catalogado, muitas galáxias, perfeito? Isso aqui a gente chama o desvio para o vermelho, inclusive o desvio para o vermelho de cada uma delas. Pense como isso que deu trabalho. Pense como isso deu trabalho. Imagine se observar milhares e milhares de galáxias, ainda medir o redshift de cada uma delas no espectrógrafo. Mapear essas galáxias. Foi isso que eles fizeram, perfeito? E aqui pegando só um, tá? Se eu pegar o redshift aqui, ó, a partir do onde nós estamos, né? Supondo que nós estamos aqui. Aqui não dá para observar, né, porque é um bloqueio, e aqui também não dá. O que acontece? Bilhões de anos daqui para cá. Então, vamos observar isso aqui. Isso aqui é a questão das coordenadas geográficas celestiais, tá? Mas, assim, o desvio vermelho está aqui, e aqui os bilhões de anos. Se eu tenho um desvio do vermelho pequeno, a galáxia está próxima de nós. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quanto mais distantes, está aqui. Isso aqui tudo é galáxia. Eles começaram a encontrar uma relação matemática. Lembra da relação matemática de Titus Bode com relação ao planeta? Que eu mostrei hoje na primeira palestra. Algo parecido aconteceu aqui. Eles encontraram um pacote de galáxias aqui. Vejam, outro pacote de galáxias aqui. Outro pacote de galáxias aqui. Ou seja, parece que as galáxias no mundo estão distribuídas de acordo de uma forma matemática. Rapaz, então é como se fosse o seguinte, vou dizer para vocês. Aqui, essas galáxias estão num pacote que está a 16 de distância de nós. Essas aqui estão em outro pacote de galáxias que estão a 32 de nós. Essa aqui, outro pacote de galáxias que está a 48 de nós. E essa aqui, outro pacote de galáxias que está o quê? A 64 de nós. Peraí, existe uma relação matemática, lógica. Por que existe isso?
essa relação matemática. Você sabe que os botânicos, eles têm a série de Fibonacci. Já ouviram falar da série de Fibonacci? O que é a série de Fibonacci? A série de Fibonacci é o seguinte: você tem uma planta, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Eles encontram na botânica essa mesma série de Fibonacci. O quê? O tronco de uma planta, ela se divide em 2, depois em 3, depois em 5. Ué, é matemático. Deus, por acaso, é um geômetra? Né? Existe até uma história de um escritor naturalista, ou seja, ateu, e ele foi procurar escrever um livro e foi para o Canadá. E ele, quando chegou no Canadá, foi para aquelas coníferas, né? Aquele local, achou um chalé lá nas coníferas e começou a escrever um livro. Mas ele foi escrever um livro sentado na beira de um lago e de uma árvore. E de repente uma folha cai. E a folha que caiu perto dele, ele olha, é aquele formato daquela folha do Canadá, né? Que parece uma geometria. Ele olha para aquela folha, aí olha para um fruto do pinheiro, cheio de triângulo. Aí ele diz assim: rapaz, se existe um Deus, ele é geômetra. E as lágrimas caem nos seus olhos. Há necessidade de Deus, mas não tem a revelação especial. Entende? Se alguém chegasse ali com a palavra e talvez falasse, ela entraria. Irmão Rony, misericórdia elevado a N fatorial é o que eu peço para você. Então, e parece existir um padrão nos pacotes de galáxias, redshift quantizado. Aqui está novamente, só que dos dois lados, observação. O que significa dizer isso para o geocentrismo? Ah, agora dá para você ver direito, ó. Aqui, ó, o primeiro cone ao norte, tá vendo, ó? Se nós estamos aqui, nós vemos essa parte, isso aqui forma um cone ao norte. Se nós estamos aqui e vemos para o sul, esse outro cone. Que de forma especial, aqui é a nossa galáxia, onde nós estamos para observar. Entenderam, pessoal? Sorriso significa dizer o quê? É o mapa do mundo, das nossas galáxias que nós temos até hoje. Aí está algumas lentes gravitacionais, novamente aquele mapa. Isso tem um padrão, tá, gente? As pesquisas dos irlandeses nos dizem que isso aqui tem um padrão. Um padrão de distanciamento do redshift. O desvio para o vermelho. Se dá mais ou menos assim, né, a nossa visão. Isso tudo é galáxia, isso não é estrela, é galáxia. Tá? O cone à nossa volta. Eita, Deus maravilhoso, não é não? Hein? Diga aí. Deus é bom demais. Vamos lá, em frente. Bom, tudo isso nos leva a um conceito de que, e vou mostrar para vocês, e o que eles querem dizer, os cientistas desse artigo irlandeses, é que, na realidade, com todos esses pacotes de galáxias a uma distância matemática uma da outra, nos coloca a nossa galáxia no centro do universo. Tome na cabeça. Ah, mas não disseram que a Terra não era mais o centro do universo? Ela só não está no centro porque ela está bem aqui assim, ó. E eu considero o centro. Ela só não está no centro porque Deus não colocou ali, porque senão não tinha possibilidade de vida. Ele nos colocou bem aqui assim. Eu, quando li esse artigo, sinceramente, eu dei um glória a Deus e um aleluia para o Senhor. Às vezes é difícil a gente fazer isso, né? Aqui os pacotes, ó. Tá? Distanciamento 0,024, tá tudo lá no artigo. Perfeito? Os anos, pacote de galáxias.
Isso aqui, matematicamente, a distância. E o desvio para o vermelho é o Z, né? Z é o desvio para o vermelho. Tudo catalogado. Júnior, irmão Júnior, por favor, leia para a gente aí. Vamos lá? Princípio copernicano. Muito bem. Está aí, ó, milhões de anos o trabalho. Desvio para o vermelho, a distribuição do desvio para o vermelho. Vai, Júnior. Help, Júnior. Bora, Júnior. Não, Júnior, pô. Ô, Júnior, tu visitou a arca, Júnior? Hein? Ah, muito bem, o irmão Jaime. Vamos lá, irmão Jaime. Um quadro galactocêntrico. Não é isso? Muito bem. Daí vai. John Hatternet, que é um físico australiano, astrofísico, ele diz isso aqui. Se este mapa está correto, vamos lá. É porque eu quis pular, não quis ler, tá? Mas vamos lá. A evidência mostra para... Pastor Jaime. Big Bang está errado. O Big Bang, ele não admite um centro, tá? Embora você pense que ele vem de um átomo primordial, mas a teoria do Big Bang não admite um centro. Eles detestam a ideia do centro. Elton Harp, que foi um grande pesquisador, depois do Edwin Hubble, ele assumiu o observatório de Monte Wilson, depois foi para Monte Palomar. Ele é um dos grandes debatadores da origem das galáxias, né? E só a informação sobre ele tem um grande trabalho. Então, existem várias evidências, que eu quero dizer, com a questão de colocar a galáxia como sendo o centro através dos redshift quantizados, de que o Big Bang ele nunca aconteceu. Redshift, radiação de fundo, formação das galáxias espirais, remanescentes supernovas, distribuições de galáxias, primeira e segunda lei da termodinâmica. Ontem o pastor Glauco falou sobre a entropia, elementos médios e pesados e formação das estrelas. Tudo contra o Big Bang. O Big Bang é uma teoria falida. Não faz mais sentido. Esse livro do irmão Danny Faulkner, Words and Genesis, ele é muito bom, tá certo? Universo para Design. Sugiro ele. Novamente aqui, vou ser mais rápido. Novamente, porque eu quero chegar exatamente no final da nossa palestra. Pronto. Nosso universo é como uma cebola. Como assim, pastor? Todo pacote de galáxias entenda como uma tira da cebola. Aquilo que eu mostrei. Todos aqueles cones se assemelham a pacote de galáxias. E esses pacotes de galáxias, eles têm um quê? Não ouvi. Tem um? Assim como a cebola tem as suas camadas. De volta ao geocentrismo? Estamos vivendo perto do centro do universo? Provavelmente. Sim, um grande sim. Que Deus nos abençoe. O fato de que durante muito tempo nós vivemos longe, colocamos o Sol como centro do universo, não significa dizer que nós estamos longe do centro do universo. Na escala astronômica, nós estamos no centro do universo.
Os irmãos do Once and Genesis, eles não gostam de dizer do geocentrismo. Eu, quando coloquei lá no seminário a palestra de volta ao geocentrismo, com um ponto de interrogação, era para chamar a atenção na palestra. O irmão, o pastor Joey, ele se comunicou conosco e perguntou se eu estava sendo a favor do geocentrismo. Eu digo, de forma nenhuma. Eu sei que nós pensamos muito parecido com vocês. Eu sou a favor do galactocentrismo. A Via Láctea como sendo o centro do universo. Ele disse, nós também. Nós temos essa posição. A galáxia é o centro do universo. Por que o medo de dizer que nós somos do geocentrismo? Porque o geocentrismo é uma posição muito católica. Entendeu? E não só por ser católica, mas a gente considera cientificamente errado. Porque não está. Uma coisa é você estar próximo, como nós estamos. Agora, foi um golpe, e é um golpe forte na teoria do Big Bang. Então, ao meu soberano Deus, Criador de todas as coisas, que levou 6 dias para criar tudo o que existe, em que quase todos os dias, com exceção do dia número 2, ele disse que tudo era bom. Ele só não disse que era bom na criação da água, porque ele sabia que com a água ia destruir o mundo. Pode observar em Gênesis, leia. Segundo dia, ele não disse que era muito bom. Ele criou todas as coisas em 6 dias. Dias de 24 horas. Criou tudo isso e criou a nossa galáxia. E por que não dizer, nós, pequenos, insignificantes cosmicamente, mas extremamente amados por Ele, na periferia do centro do universo. É incrível isso. É incrível. Portanto, queridos, quando alguém chegar para você e dizer assim, mas o homem não é o centro do universo, por que a gente é o centro do universo? Teoria do Big Bang, já existem comprovações bíblicas demais, científicas sendo comprovadas, de que nós estamos bem próximos do centro do universo, utilizando informações da ciência moderna e tecnologia moderna. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos para as perguntas, tá? Eita, esse aqui escreveu um tratado. A teoria do Big Bang afirma que se um observador lançasse um telescópio de captação de raios, este observador enxergaria o desvio para o vermelho, pois o espaço é que está dilatando. O que o artigo fala em relação a essa afirmação? Eu creio que ele não toca ainda nesse assunto, tá? Dessa questão dessa experiência, né, que você está falando. Mas eu sugiro, perfeito, eu não sei se você que perguntou tem o conhecimento, do problema dos horizontes, tá? Com o Big Bang. Pelo que estou sentindo da sua pergunta. Então, o problema dos horizontes do Big Bang, dê uma olhada, tá? Dê uma olhada no problema do horizonte do Big Bang, tá certo? Que ele diz que o universo tem 13 bilhões de anos. E se há uma expansão, vamos dizer assim, geométrica do Big Bang, existe um distanciamento de 28 bilhões dessa parte que está aqui para essa parte que está aqui. Como isso é impossível? Então, eu sugiro, vamos dizer, com relação, já que você falou em dilatação do espaço, dá uma olhada no problema do horizonte. Perfeito, isso é que eu entendi um pouco a tua pergunta. Tem uma outra pergunta que é: como podemos afirmar que o universo não é infinito? Tem que dar uma respirada, né? Vou sair até de perto. Olha o Wellington. Quando ele para assim, é sério o negócio. O negócio é sério, mano. Imagina o seguinte. O universo, evidentemente, ele tem um limite. Na realidade, segundo a teoria que nós temos hoje, o universo ele tem um formato ou de uma esfera,
Ele é circular. Por quê, gente? Porque se eu admito que o universo, o que manda na força macro do universo é a gravidade, a expectativa é, número 1, observe, de que as coisas, se estão se expandindo, e se a gravidade for forte, vai chegar um momento em que a gravidade vai frear e vai voltar tudo a se encontrar em determinado momento. Ou seja, se existiu um Big Bang, essa é a opção número 1, né? Se existiu o Big Bang, vai existir um Big Crush. Então, para acontecer isso, o mundo tem que ser esférico. O mundo tem que ser esférico. Agora, se o universo está se expandindo e que a força da gravidade não consegue frear mais a expansão, a curva matemática ela é negativa. No caso da primeira opção, ela é positiva, por isso que ela é uma esfera. Mas, na segunda opção, ela é uma curva no formato de uma sela de um cavalo. O universo, se estivesse expandindo. Ou ele pode ser flat, ou seja, euclidiano. Aqui para sempre. Sem ter uma expansão infinita. Agora, está acontecendo um negócio fenomenal nas observações. O que é? Porque é o seguinte, nós não sabemos a quantidade de massa que existe no universo. Por isso eu não posso ainda definir qual das 3 opções é que é. Porque se eu soubesse a quantidade de massa, dava para calcular a gravidade, seria escolher se ele vai se afastar infinitamente. Mas, de acordo com os cálculos atuais, o que é que está acontecendo? As experiências. E, de acordo com essa tecnologia do desvio para o vermelho, eles estão encontrando o quê? Que as galáxias estão acelerando muito mais do que o que eles esperavam. Eita, o que é que está fazendo isso? Rapaz, está dando um nó na cabeça da comunidade científica que vocês nem imaginam. O que é que está fazendo que esses objetos celestes estão pegando uma velocidade muito maior do que a gente estava calculando? Só pode ser uma coisa, daí é que vem a noção, né? Uma energia escura que a gente não consegue captar. Imaginou que é a energia escura, né? Uma energia escura que a gente não consegue imaginar, está puxando e acelerando esses astros. Isso está dando um nó. Daí que vem a noção de energia escura que eles estão procurando, de matéria escura, porque a matéria observada no nosso cosmos, planetas, nebulosas, tudo isso que a gente mostra, galáxias, representa apenas 4%. 70 e tantos % é da energia escura que eles estão atribuindo. Mas 20 e tantos % da matéria escura, que ninguém consegue enxergar. Entretanto, contudo, porém, eu lhe digo o seguinte, que na Bíblia existem por 17 vezes dizendo que Deus estende o universo. Você sabia disso? Ele joga como se fosse um pergaminho. Ele estende o universo. Não é Big Bang. Não é isso, não é aquilo. Na realidade, a energia escura pode ser a mão do Criador puxando os astros. Ele pode estar querendo dizer assim, ô cientistazinha, enquanto não acreditar em mim, tu vai ficar com esses enigmas. Entendeu? E muito mais questionamentos tu vai ter. É como se alguém estivesse perguntando hoje se o Jó moderno, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer assim. Deus perguntou para Jó, tu entende os 7 estrelas, tu entende Órion, tu entende o jumento que nasce, tu entende isso, o dia, a noite, Jó, Senhor, não tem condição. Talvez as perguntas hoje que Deus fizesse, que existe no Jó, fosse diferente. Você entende o que é a matéria escura? Você entende a energia que puxa o cosmos? E o interessante é o seguinte, que lá em Gênesis capítulo 1, se você ler com atenção, em 1:6, existe uma coisa meio que eu estou pesquisando ainda, que é o seguinte, Deus ele cria o firmamento. O firmamento vai ser o local onde ele coloca os astros. Pode prestar atenção com calma, confira o que eu estou dizendo. Vá lá, olha em Gênesis. Rapaz, ele cria o firmamento, e esse firmamento, tá certo, ele é o local que ele vai colocar os astros. Aí ele diz assim, haja separação entre as águas acima do firmamento. Eita! E as águas embaixo do firmamento. Tudo bem. As águas embaixo do firmamento somos nós.
os oceanos, os rios. Mas e a água em cima do firmamento, o que é? Já pararam para pensar nisso? Então é o seguinte, existe, segundo o físico Hussein Humphreys, que é um irmão em Cristo, me parece ser uma pessoa séria e correta, pelo que eu estou pesquisando nele, ele diz que, na realidade, eu não estou concordando, tá? É uma hipótese dele. Ele diz que pode ser que as águas acima do firmamento ainda existam hoje nos limites do universo. E pode ser que essas águas, é tanta água, que pode ser que gravitacionalmente ela esteja puxando os astros. Mas isso aí é um assunto para outra palestra e outra pesquisa. Mais alguma? Tá. Alguém está pelo creio que eu não sei de nada disso aqui, então o homem tem que responder se vai responder ou não. Alguém está perguntando aí sobre a possibilidade do buraco de minhoca, né? O que é um buraco de minhoca, né? Ah, é, Do buraco de minhoca, é assim, porque é muita ficção, né? Existe muita ficção, porque se imagina, né, algumas coisas na teoria, na matemática. Lembra que eu falei hoje de manhã do buraco negro? O buraco negro é uma singularidade que ele pode vir, tá certo? De uma estrela que furou o tempo e o espaço. E que esse tempo e espaço ele pode sair em outra dimensão. E se ele sair em outra dimensão é porque houve aqui o que ele chama de um canal de uma dimensão para outra. E esse canal que vai de uma dimensão para outra, na ficção científica, é conhecido como buraco de minhoca. Tá certo? Então, se eu caísse, por exemplo, no buraco negro, isso não tem constatação. Isso aqui é lacuração, tá certo? Mas se eu caio num buraco negro, tem a possibilidade de eu viajar bilhões e bilhões de anos-luz quase que instantaneamente. Perfeito? E sair lá do outro lado. Existem algumas coisas. Na década passada, alguns experimentos fizeram com alguns átomos. Quando se mexia nesse átomo aqui, por exemplo, uma distância de 1 metro, no spin dele, na rotação dele, automaticamente esse outro átomo aqui rodava também. Existem experimentos assim. E a teoria, isso na prática já, né? Você mexer num átomo aqui e automaticamente, quando você está mexendo nesse, esse aqui está sentindo. Separados de alguma distância, mas no mesmo momento. O que a teoria diz é o seguinte: existe a possibilidade de eu colocar esse átomo aqui, se existir, e o outro lá em Júpiter, se eu mexer nele aqui, instantaneamente o que está lá em Júpiter vai sentir. Se eu colocar um átomo aqui e o outro lá na galáxia, na Grande Nuvem de Magalhães, imediatamente, se eu tocar nesse átomo aqui, ele vai sentir lá no mesmo momento. Ou seja, como se a distância não existisse. Eu me lembro que na época de seminário, né, com essas elucubrações de seminaristas, que a gente pesquisa nas doutrinas, num trabalho de ramatiologia, eu fiquei pensando assim, sabe? Rapaz, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Quase que entrava em crise. Aí vinha um pensamento pelagiano na minha mente, eu digo, sai! Né? E eu fiquei pensando naquilo, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Como é que o pecado de Adão pode me interferir? A imputação foi imputado. Né? Ao mesmo tempo, é um ato federal. Lógico, a gente, né, acredita dessa forma. Mas aí eu estava lendo na época a reportagem, eu digo, rapaz, pode ter acontecido alguma coisa. Então é o seguinte, eu vou escrever o meu artigo lá, a disciplina, sobre isso, que na realidade pecado quântico. Está inventando, né, Médio? Mas quando Adão cai, imediatamente todos nós caímos com ele. Fazendo só uma metáfora. É lógico que a questão do átomo que eu peguei foi para fazer uma metáfora para tentar explicar a imputação, né, que poderia, né, acontecer dessa forma, o pecado de Adão. Então, assim, o buraco de minhoca também, cientificamente, é conhecido como a ponte de Einstein-Rose, tá? Cientificamente. E aí ele faz essa canalização. Perfeito? Valeu. Ok. Encerrado. Encerrado? Bem. Então, gente,
só para a gente encerrar aqui, nós queremos agradecer de verdade. Queremos agradecer de coração sincero a confiança, a credibilidade que vocês nos deram de promovermos essa conferência. É claro que quando nós falamos as primeiras vezes, muita gente se interessou, então nós já achávamos que teríamos muito mais pessoas neste auditório. Mas como nós cremos que o Deus que nós seguimos é soberano, então só está aqui quem era para estar. Né? Quem não veio, porque não era para vir mesmo. Então, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui e podermos compartilhar desse tempo desde ontem com o professor Glauco, hoje com o Demétrios em 2 palestras e o Rafael compartilhando conosco desses ensinos que nos faz cada vez mais perceber com nitidez, com clareza, com o Deus que nós servimos e seguimos, ele de fato é o soberano e que está no controle de todas as coisas. Nós falamos ontem, quando nós começamos a ouvir essas coisas, essas palestras, e se você fica só nesse campo aqui, talvez você não perceba muito, não consiga compreender muito. Mas simplesmente, nós ficamos ali ontem, o quê? 2 horas? Acho que sim. Umas 2 horas. Por volta de 2 horas, vendo lá. Mas é fantástico quando você começa a juntar o que você ouve aqui nessas palestras e vai para o campo e você começa... Porque antes nós olhávamos para as estrelas e não tinha muita noção. Tá ali, mas não sabe quem é quem, nem... E quando você começa a juntar esse conhecimento com o que vai sendo mostrado na aula prática, como nós tivemos ontem ali, você começa a tomar uma noção muito maior daquilo que realmente Deus tem feito. Isso desde o início da criação, dentro do seu projeto, e que Ele está apenas dando continuidade àquilo que Ele já idealizou desde o início. E muito mais outras coisas que nós podemos aprender. Então, aqui é um pontapé inicial para esse assunto importante, necessário, que daqui nós possamos levantar pessoas que se interessem. E se você, como eu falei agora há pouco, tiver interesse, você pode nos procurar ou procurar o Demétrio diretamente, para que possamos estudar como dar continuidade a tudo que nós vimos aqui em outras oportunidades. Tá? Então, que possamos continuar nessa direção. Nós estamos... Quero só mostrar para vocês aqui a idealização do projeto dessas conferências que vão acontecer, pelo menos está no nosso coração, uma conferência no primeiro semestre e outra no segundo. As 2 igrejas estão trabalhando para isso, é a Igreja Resgate, o qual eu estou pastoreando, a Igreja Bíblica, o qual o Regivaldo está pastoreando, junto com o CIBIMA, que é o Seminário Instituto Bíblico, que tem um polo, é de Fortaleza, que tem um polo aqui. Só para vocês terem ideia, o seminário vai fazer agora 70 anos de existência, muito comprometido com a Bíblia Sagrada, ensinar como de fato ela é. Ok? Então, esses são os idealizadores do evento. Espero que você tenha alcançado a sua expectativa. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode tirar posteriormente. E somos gratos ao Senhor por você estar aqui ontem e hoje, e que nós tivemos a oportunidade de contribuir com um pouco do conhecimento de um assunto que é tão grande, né? Tão vasto aí para você conhecer cada vez mais, em muitas e muitas áreas. Então, obrigado, que você possa compartilhar com outras pessoas e convidá-las nas próximas vezes para aquilo que nós iremos idealizar.